Bom dia, nono ano. Nós faremos hoje a correção das atividades das semanas 3 e 4 do PET 4 de Língua Portuguesa do Estado de Minas Gerais. Vamos aqui começar com as atividades da semana 3. Número 1. Leia o texto abaixo e responda às questões a seguir. Departamento de Vendas, número 209. Ao diretor do Departamento de Faturamento, João Esleveriano da Costa, Recife, 10 de fevereiro de 2009. Gente, eu vou pedir desculpa para vocês, o barulho que está no fundo do vídeo, por causa do ventilador. Tá muito calor, é impossível ficar aqui com o ventilador desligado, tá? Me perdoem. Prezado senhor, solicito a esse departamento, do qual Vossa Senhoria é diretor, que tenha a gentileza de enviar-me a tabela de faturamento do último mês, a fim de que possamos conferir algumas vendas realizadas. Antecipo-lhe meus agradecimentos, certo de que serei prontamente atendido, dada a eficiência desta sessão. Subscrevo-me. O texto foi retirado do Brasil Escola. Bom, qual é a finalidade desse texto? A finalidade desse texto é fazer a solicitação da tabela de faturamento, né? É isso? Exato, a tabela de faturamento. Então, é pedir o recebimento da tabela de faturamento. Número 2. Que tipo de linguagem foi utilizada nesta carta? Nessa carta foi utilizada a linguagem formal, né? Não foi linguagem informal, foi linguagem formal, com o português padrão, né, a norma culta. Número 3, por que essa linguagem foi utilizada? Por ser um e-mail de trabalho, tá? E por ser uma situação de uso da linguagem formal. Número 4, qual a justificativa do remetente para essa solicitação? Ele quer conferir algumas vendas realizadas. Essa é a justificativa dele para a solicitação da tabela de faturamento. Alguma dúvida, podem mandar mensagem para mim, tá? Número 2. Leia o texto e responda às questões. Fotografia. História. O francês Louis Daguerre, não tenho certeza se é assim que pronuncia o sobrenome, fez uma das primeiras fotografias em 1837, registrando com sua câmera imagens sobre placas metálicas chamadas daguerreótipos. O principal problema era que essas placas não permitiam que fossem feitas cópias da imagem original. Poucos anos depois, o cientista britânico William Ian Fox Talbot inventou a imagem em negativo, que permitia a impressão de várias cópias em papel. Esse é o método utilizado até hoje. As primeiras fotografias eram difíceis de tirar, porque as câmeras eram grandes, pesadas e registravam as imagens em placas rígidas, não em filmes. No fim do século XIX, o inventor George Eastman criou um filme flexível e uma câmera pequena e simples, tornando a fotografia mais acessível. Em 1907, quando foi criado o filme colorido, todas as fotos eram em preto e branco. O filme preto e branco instantâneo surgiu em 1947 e era usado em uma máquina fotográfica especial chamada Polaroid. A imagem era revelada em poucos minutos, assim que o filme era retirado da câmera. Em 1963 surgiu o filme Polaroid colorido. As câmeras digitais só foram criadas na década de 1990. Número 1. Retire do texto trechos que destacam o uso da terceira pessoa. O uso da terceira pessoa, gente, quando o autor do texto se refere a outras pessoas, como logo aqui no início, quando ele fala, o francês Louis Daguerre fez uma das primeiras fotografias em 1837. Aqui mais embaixo tem o cientista britânico William Ian Fox Talbot. Ele está se referindo à terceira pessoa, né? A terceira pessoa do plural, que é ele, né? Ele está falando sobre outras pessoas. Vamos lá. Esse texto se refere a um verbete de enciclopédia. Qual a finalidade desse tipo de texto? Nós estudamos o texto expositivo no ano passado, né?
E o verbete de enciclopédia, a finalidade é explicar um objeto, dizer para que ele serve, informar um conceito, né? Falar sobre alguma coisa. 3. Sobre qual verbete esse texto trata? O verbete que ele trata é sobre fotografia, né? 4. Retire do texto as informações principais e transcreva-as abaixo. As informações principais do texto é sobre quem fez a primeira fotografia, que foi Louis Daguerre. Vocês podem colocar esse trecho. Depois vocês podem colocar o trecho em que ele fala sobre o cientista britânico, né? Tem também a parte em que fala sobre por que as fotografias eram difíceis de serem tiradas. Então, vocês podem colocar aqui: as primeiras fotografias eram difíceis de tirar porque as câmeras eram grandes, pesadas, registravam as imagens em placas rígidas. Aqui embaixo vocês podem colocar as informações que vocês tenham sobre a criação do filme colorido, sobre a câmera Polaroid e a Polaroid colorida, tá? Essas são as informações mais importantes do texto que vocês podem colocar. Aqui agora nós vamos corrigir as atividades da semana 4. Gente, qualquer dúvida, se não tiver ficado claro, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me procurar, tá? Podem me mandar mensagem lá a respeito da semana 3. Vamos lá. Semana 4. Leia o verbete de enciclopédia e faça o que se pede. Desculpa. Introdução. Vacinas são substâncias que impedem a disseminação de doenças. A vacinação da população contra determinadas doenças salva milhões de vidas. O caso da varíola exemplifica bem isso. A doença matou cerca de 2 milhões de pessoas em 1967, mas graças a um programa mundial de vacinação estava erradicada 12 anos depois. Como atuam as vacinas? Muitas doenças são causadas por organismos minúsculos chamados de bactérias ou vírus. Ao serem vacinadas contra uma doença, as pessoas recebem a bactéria ou vírus que causa essa doença. Isso pode ser feito por meio de uma injeção, de uma gota na boca ou de um spray no nariz. A bactéria de uma vacina está morta ou enfraquecida. Ela causa pouco ou nenhuma reação na pessoa que a recebe, mas leva o sistema imunológico do corpo a fabricar proteínas chamadas anticorpos, que combatem a doença. Se mais tarde a bactéria entrar no corpo, o sistema imunológico saberá combatê-la. História. Um médico inglês chamado Edward Jenner criou a primeira vacina em 1796. Jenner observou pessoas que haviam tido a doença branda chamada varíola bovina, notando que elas raramente contraíram a modalidade humana da varíola, uma doença mais grave. Ele fez experiências para descobrir a razão disso. Primeiramente, introduziu material de uma ferida de varíola bovina num garoto saudável. O garoto contraiu a varíola bovina. Jenner, então, introduziu o material de uma ferida de varíola no braço do garoto, que permaneceu saudável. O material da varíola bovina havia agido como vacina contra a varíola humana. O cientista francês Louis Pasteur foi outro pesquisador importante na década de 1880. Ele desenvolveu uma vacina contra a raiva. Pasteur usou uma forma atenuada... gente, me perdoe. Uma forma atenuada do vírus da raiva para obter a proteção contra um ataque do vírus em plena força. Desde a época de Pasteur, os cientistas vêm produzindo vacinas contra muitas doenças. Em meados do século XX, Jonas Salk criou uma vacina que praticamente erradicou a poliomielite. Desenvolveram-se também vacinas contra sarampo, cachumba, cólera, peste bubônica, tuberculose, gripe e hepatite. Número 1. Sobre qual assunto trata-se o texto lido? É sobre a vacina, né? Sobre o que é vacina, qual é a história da vacina, como ela funciona. Número 2. Qual a importância desse tipo de texto para a comunidade em geral? A importância desse texto é que as pessoas compreendam como as vacinas funcionam, né?
E é sempre importante a gente adquirir conhecimento e saber como algo que é tão presente em nossa vida atua no nosso organismo. O formato desse texto auxilia no seu entendimento, por quê? Essa é uma resposta pessoal, tá, gente? Para mim, ele auxilia, porque ele foi dividido em 3 partes, ele é claro, ele é objetivo, e a gente consegue compreender tudo que está sendo dito, mas é uma resposta pessoal. Há um público específico para esse tipo de texto, qual? As pessoas interessadas no assunto. Então, não existe uma pessoa específica. Pode ser um estudante, pode ser uma pessoa já adulta, que não estuda mais, mas que tem interesse nesse assunto. Qualquer pessoa que queira aprender a respeito disso é público, né, desse tipo de texto. Número 2. Vamos planejar a produção de um verbete de enciclopédia. Escolha um tema de seu interesse que você conheça bastante e escreva-o abaixo. Então, o verbete de enciclopédia a gente já viu no ano passado, quando você pega algo que você queira conceituar e vai falar a respeito disso, tá? Então, qual tema vocês querem conceituar? Vocês querem conceituar um ventilador? Vocês querem conceituar televisão? Vocês querem conceituar um hamster que vocês criam? Vocês querem conceituar influencer digital, né? O que é, como funciona? Escolham um tema que vocês querem. 2. Escreva em tópicos as informações que você sabe sobre o tema escolhido. Se possível, pesquise em livros e revistas. Então, introdução sobre o assunto. O que você quer falar quando você vai conceituar ou falar de modo geral a respeito daquilo que você quer tratar. Informações históricas. Veja o que há de história a respeito do que você vai querer conceituar. E depois as informações gerais. Número 3. Agora que você já conhece um verbete de enciclopédia, já possui todas as informações necessárias, vamos escrever um verbete no espaço abaixo. Aí, gente, eu quero que vocês peguem o tema que vocês escolheram, tá? E façam um verbete, assim como aquele que estava lá em cima. A introdução. O que é? O que vocês vão conceituar? Por exemplo, eu quero conceituar um ventilador. O que é um ventilador? O ventilador é um aparelho, um eletrodoméstico que nós utilizamos. Pode ser em casa ou pode ser no ambiente de trabalho, em qualquer ambiente. E ele ventila e acaba um pouco com o calor. Como ele atua? Como é o funcionamento deste aparelho? Aí eu teria que conhecer ou então pesquisar de que maneira ele atua, como ele funciona, né? A engenharia desse eletrodoméstico. E depois a história. Quem criou o ventilador? Em que situações? Houve evolução nos modelos? Não houve evolução nos modelos? É mais ou menos assim que é para que vocês façam, tá? E aqui a gente termina a correção de nossas atividades. Terminamos o PET 4. Já podem me enviar assim que corrigirem. E nós partiremos para o PET 5 na próxima semana. Um grande beijo e até a próxima.